Fala galerinha ligada no canal, meu nome é Fernando, este é mais um Zonalista e hoje a gente vai falar sobre a alegria de uns, a tristeza de outros. Vamos falar de Palmeiras 1, Chelsea 2 pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA nos Estados Unidos, né? Quando teve o chameamento, quando o Palmeiras passou pelo Botafogo e o Chelsea passou pelo Benfica, eu ainda falei, olha, o Chelsea ele não é favorito, mas ele pode surpreender. Dadas as circunstâncias, dado o Mundial irregular, o Chelsea não fazia um bom Mundial, não fez um bom jogo contra o Esperance, não fez um bom jogo contra o Benfica, freio de mão totalmente puxado. Quando o Chelsea tentou jogar contra o Flamengo, tomou uma guasca, foi amplamente dominado. E era um Mundial muito irregular do Chelsea, sabe? Muito abaixo do que ele poderia apresentar. E você olhava nome por nome, o time do Chelsea não faz o olho de ninguém brilhar. Tanto que, tá? Se metade do elenco do Chelsea cai morto ali na Paulista, por exemplo, você vai conhecer o Cucurella, mais por conta do cabelo, o Palmer e o Enzo Fernandes, tá? Se o Nicolas Jackson cai no meio da rua aqui, ninguém sabe nem quem é. Vão perguntar quem é o morador que caiu ali. Então não é um time tão forte, é um time de segundo escalão europeu. Não é um time com caras tão conhecidas assim, tá? Vamos deixar bem claro. Acho que é um dos piores Chelseas que eu particularmente vi. Eu acompanho futebol europeu desde meados de 2002. São 23 anos acompanhando futebol europeu. É de longe um dos piores que eu já vi. De longe, assim, por muito. Mas conseguiu o que ele precisava, né? Que era vencer o Palmeiras. Eu vou deixar o card aqui para vocês darem uma olhada. O Palmeiras ele tem algumas mudanças por conta das suas... dos seus desfalques, né? Então o Gomes não jogou, o Piquerez não jogou, o Murilo não jogou. Aí vem o Palmeiras com, vou deixar aqui o Everton, Giai e Vanderlan nas laterais, a dupla de zaga formada por Bruno Fux e Mikael, tá? Vem no meio de campo o time com o Richard Rios. Se eu não me engano, tá? Me corrijam se eu estiver errado. Se eu não me engano, quem joga do lado do Rios, acho que é o Aníbal. Não consigo lembrar agora. E o Estevão como camisa 10, tá? O Abel dá uma recuada no Estevão. Numa ponta você tinha o Facundo Torres, na outra você tinha o Alan girando velocidade, os dois. E na frente você tinha o Vitor Roque. E cara, o Palmeiras foi esculachado no primeiro tempo. O Palmeiras não jogou, o Palmeiras não competiu, o Palmeiras não viu a cor da bola, né? Existe cria-se uma história de que o Palmeiras... Não, o Palmeiras foi para se defender, o Palmeiras foi se defender. Não, o Palmeiras ele não se defendeu. Tanto que o Palmeiras não conseguiu acompanhar o Chelsea nas jogadas ofensivas, tá? Tamanho o nível de diferença. O Chelsea amassou o Palmeiras no primeiro tempo. Eu vou, para vocês terem uma noção, eu vou deixar os dados apenas do primeiro tempo aqui. E no primeiro tempo você vê que o Chelsea ele chuta 9 vezes contra 2 apenas do Chelsea. E uma dessas 2 vezes que o Chelsea chuta gol é uma em que o Alan, se eu não me engano, ele praticamente joga de zagueiro. A bola pega no calcanha dele, né? Ali no tornozelo. E vai para trás. Né? Num lance do... Se eu não me engano é o Facundo que cruza. Então, o Chelsea não tinha nada a ver com isso. O Chelsea, a primeira chance dele foi com o Cole Palmer, o Everton espalma. Aí tem uma chance com o Della, não consegue efetuar tão bem a finalização, o Nkunku chuta para fora. E aí tem o gol do Palmer. E você pode ver que o entrelinhas, tá? O que é o entrelinhas, Fernando? É entre as linhas do meio de campo e da zaga. Entre a zaga do Palmeiras e o meio do Palmeiras, sempre tinha alguém do Chelsea flutuando. Vezes era o Enzo, vezes era o Palmer, vezes era o Pedro Neto que recuava e tirava o zagueiro da sua posição. Mas sempre tinha alguém do Palmeiras, do Chelsea, sobrando e sozinho ali. Uma hora ia dar ruim, gente. Uma hora ia dar ruim. E foi na hora do gol, o Chalobah ele tem a bola, acho que o Enzo se projeta pela lateral. E o Palmer tá no meio de campo. O Palmer recebe, meio que dá uma finta, vai trazendo para dentro e desloca o Everton, né? Ele tira um pouco do Everton, a marcação não consegue chegar tão bem. E uma coisa que me assustou nesse primeiro tempo do Palmeiras é que faltou pegada. Faltou... Não vou defender de brasileiro dar porrada em ninguém,
Mas faltou dar aquele chega pra lá, faltou pegada, faltou algo mais enérgico. Parecia que o Palmeiras não tinha entendido o quanto esse jogo valia pra ele. E nem falo de dinheiro, tá, gente? Tô falando de questões históricas mesmo e tamanho do jogo ali. O Palmeiras, ele não tomou mais porque ele deu sorte. Tem um cruzamento, se eu não me engano, do Malo Gusto no primeiro tempo, que a bola passa em encontrar o Delap e o Giai afasta. E aí o Palmeiras ele vai ter a sua primeira chance de gol depois dos 40 do primeiro tempo com o Vanderlan. É a primeira vez que o Palmeiras chuta no gol do Chelsea. Chuta no gol, tá? Chute em direção ao gol. O Palmeiras não teve um primeiro tempo bom. Longe disso, eu diria que foi um dos piores primeiros tempos. Perde só pro primeiro tempo do Palmeiras contra o Inter Miami, que é medonho de ruim também. É muito instável. O time volta no segundo tempo. E aí o Abel ele tem alguns pontos positivos. Porque o Abel ele consegue mexer com a cabeça, com o emocional, né? O anímico dos jogadores. O Abel ele pega muito suas equipes pelo anímico. E isso tem um determinado poder, um senso de importância muito grande. Isso a gente não pode negar, tá? Palmeiras vem, volta mordendo, volta bem. E aí tem o golaço que o Estevão achou, tirou da cartola. Né? Ele recebe o toque do Richard Hill, se eu não me engano, acho que é o Correio que está marcando ele. Ele meio que esconde a bola. Como ele recebe de costas para o zagueiro, ele recebe escondendo e já fintando. Quando ele finta, ele chuta no único lugar onde a bola entraria. O Robert Sanches estava bem posicionado, ele estava bem colocado. Só que, meu amigo, aonde o Estevão chutou, com a potência que ele chutou, não ia ter como o Sanches fazer a defesa. O jogo estava 1-1 e o Chelsea sentiu. Vamos deixar claro que o Chelsea sente o gol que leva. Tá? O Chelsea sentiu, o Chelsea bambeou, o Chelsea balançou. Mas o Palmeiras não conseguiu aproveitar. O jogo deixa de ter um domínio amplo do Chelsea, vai para a trocação. É o Palmeiras atacando de um lado, o Chelsea aproveitando os contra-ataques e um aproveitava o espaço que os outros deixavam. Tá? E nessa brincadeira, acho que o Chelsea poderia ter pior sorte. Até o lance fortuito do gol. Né? A bola chega na esquerda do campo do Chelsea, encontra o Malo Gusto, que fazia uma partida sofrível. O Malo Gusto errou tudo que tentou, vamos deixar claro. Tudo que o Gusto tentou, ele errou. Tá? Ele vai fazer o cruzamento, a bola desvia no Giai e ela passa pelo Everton. Cara, eu não sou nenhum goleiro profissional nem nada, eu costumava jogar de goleiro antes. Hoje, por questões físicas, estou impedido. Mas faltou tempo de reação pro Everton. O Everton falha no gol, tá? O Everton falha no gol. A bola passa muito perto dele, o braço do Everton estava muito colado ao corpo. Acho que ele poderia ter um tempo de reação um pouco maior, tá? Quem normalmente costuma ver os jogos das 4 da tarde na Globo, até na Band quando passava, mostrava o treinamento de goleiros, onde um chutava uma bola na outra para gerar um ricocheteio. Esse ricocheteio dava uma direção diferente para a bola para fazer o goleiro ter um tempo de reação para ir atrás da defesa mais rápida. Aquilo treinava o reflexo e o tempo de reação do goleiro. Isso faltou para o Everton. E não é diminuindo, o Everton fez uma baita partida, depois disso acho que é o Palmeiras que sente. E aí o Palmeiras sentindo o time do Chelsea tem um novo domínio de jogo, domina mais o jogo, tem mais as ações do jogo. Acho que o Enzo Fernandes chuta uma bola que o Everton faz uma baita de uma defesa. Tem uma do João Pedro que o Everton vai espalmar e ela toca na trave. Tem uma bola do Nkunku que o Everton defende também. Então o Everton evitou que talvez fosse 3-1. O que vai pegar, o que vai dar o gosto amargo na boca do palmeirense é que o gol da derrota, assim como em 99 com o Marcos, no gol do Roy Keane do Manchester United, ele veio por uma falha do seu goleiro, que tantas vezes o salvou. O Everton, talvez o Palmeiras nem nesse Mundial tivesse se não fossem as grandes atuações que o Everton teve ao longo da sua passagem com a camisa alviverde. Mas dolorosamente é o gol da classificação, é o gol da vitória do Chelsea em cima de uma falha do Everton. É algo que marca o torcedor negativamente. Tá? Eu vou deixar aqui o card do jogo. O Chelsea chuta mais, ele chuta quase 20 vezes no gol. O Everton faz 6 defesas, fora os gols que tomou. Tá? O Palmeiras ele tem 7 chutes, 2 vão no gol, para você ter noção. O lance do gol tem um do Robert Sanches e
um chute que a bola acaba espirrada. O Chelsea tem mais posse, o Palmeiras não vai tão bem. O Chelsea acabou sendo superior em pelo menos 3/4 do jogo. Em pelo menos 3/4 do jogo, o Chelsea foi melhor que o Palmeiras. A classificação pro Chelsea é merecida. Quanto ao Palmeiras, fica um meio amargo, um gosto meio amargo, porque é complicado você chegar e falar que o Palmeiras não foi bem no Mundial. E mais complicado ainda é você falar que o Palmeiras foi bem no Mundial. Mas a participação do Palmeiras é muito irregular, é muito inconstante. Dos 4 que foram para o Mundial, dos brasileiros, o Palmeiras é quem tem o pior desempenho. E dos 4 que vão para o Mundial, é quem melhor se preparou. É quem melhor se preparou. O Renato, quando ele assume o Fluminense, né, o Renato não teve tanto tempo assim. Vamos lembrar que o Abel tem 5 anos de Palmeiras praticamente. O Abel teve uma janela com o Paulinho custando 120, o Facundo que custou 70 milhões, o Vitor Roque que custou 120, o Evangelista que custou 15 milhões, o Mikael que custou 30 milhões e por aí vai. Foi uma janela que o Palmeiras gastou e gastou bem. O Palmeiras já tinha um time pré-montado. Vou citar o exemplo do Botafogo, que eu acho que foi mais constante que o Porto. Ele teve menos momentos de variação. O Botafogo traz o Joaquim Correa, traz o Arthur Cabral, traz o Montoro, traz Deus e o mundo junto com a minha mãe, aos 40 do segundo tempo praticamente, faltando um mês para o Mundial. Então não ia dar tanto tempo assim desse pessoal chegar e se ambientar ao que estava lá. Né? Não ia dar muito tempo. Ainda assim, o Botafogo tem uma participação, na minha opinião, até que boa no Mundial. Eles ganharam do PSG, eles fizeram um jogo chato contra o Atlético de Madrid, e eles talvez não tiveram uma sorte melhor contra o próprio Palmeiras, porque abdicaram de jogar. E foi uma escolha do treinador. E tá tudo bem, gente, tá? Por mais que o torcedor não goste, no caso do Botafogo, o treinador ele é a peça principal ali no centro do campo que vai ditar o ritmo da equipe, né? As suas escolhas vão determinar o que vai ou não acontecer. No caso do Palmeiras, voltando pro jogo e pelo Abel, eu acho que faltou um pouco do Abel entender que o Palmeiras poderia precisar de algumas peças. Eu não entendi o Vitor Roque jogar esse jogo, sério. Na parte física, ele se doou, ele encheu o saco do Correio e do Chalobah, sabe? Ele espisneou a zaga do Chelsea. Mas falta ele entregar gols, falta ele entregar mais jogadas, mais definições. Tá devendo. Tá devendo. E eu também não entendi muito a questão dele soltar o Estevão e liberar o Alan. Ok, acho que é uma ideia do treinador. Ele sabe o que acontece nos treinos. Talvez passar o Alan para outra ponta e abrir mão do Facundo não fosse tão uma boa ideia. Mas eu senti falta do Maurício. O Maurício sempre que entrava, ele entrava resolvendo jogos, ele entrava indo bem. Ele foi muito bem contra o Inter Miami, ele vai muito bem contra o Al-Ahly, ele vai bem contra o Botafogo. Eu senti que o Abel poderia ter dado uma oportunidade contra o Chelsea para o Maurício começar jogando. Mas não creio que foi a escalação que foi determinante para o Palmeiras não ter sucesso. O Palmeiras já vinha dando sinais de inconstância desde o início da competição. E o Palmeiras ele poderia ter chegado numa final, por que não? Sabe, o Palmeiras, além do amargo que ficou na boca do palmeirense, tem o gosto de que poderia ter chegado mais adiante, poderia ter chegado mais à frente, por que não? Uma semifinal agora é contra o Fluminense, é um jogo aberto, é um jogo brasileiro, cheio de estratégias, mas o Fluminense não vem tendo tanta sorte no histórico contra o Palmeiras, e as coisas poderiam ter um caminho melhor para o Palmeiras, inclusive, chegar numa final. Acho que faltou um pouco de sorte. Nos mundiais o Palmeiras não é um time muito sortudo. Acho que faltou uma leitura do Abel no caso Maurício e no caso Vitor Roque. Mas também não creio que muita coisa seria mudada. Tá? Mas, gente, vamos falar um pouquinho agora? Pera aí, vamos trocar o personagem aqui. Você estava pensando que eu não ia tirar uma onda, né? Tava pensando que eu não ia tripudiar, né, meus amores? Pensar errado. Ontem eu não pude tomar uma acompanhando o jogo, porque eu tinha que estudar, eu tinha que acompanhar. Então, infelizmente, tomarei agora
tá? Pra comemorar que, au, 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 eu estou passando mal. Findou-se mais um ano e eles não têm mundial. Eu vou mandar um abraço pro pessoal caloroso. Todo o meu carinho pra vocês. Suíno, seu vagabundo. Chupa você. Não vai adiantar você falar que morreu, que bateu o carro, que roubaram o teu celular. Acabou, meu irmão. Alvin, tenho muito respeito por você, meu irmão. Mas também chupa. Paulo, ceboso do caramba. Chupa você também. Chelsea é o grande vencedor dessa jossa aqui, porque é meu peru, rapá. Mantua, você é meu irmão, eu te amo do fundo do meu coração, papai. Mas chupa você também. E o pessoal do trabalho achou que ia ficar de boa, né? Geraldão, palmeirense, meu irmão. Ah, chupa você também, papai. Ramiro, pica-pau biruta, que eu tenho muita estima por você. Chupa, meu irmão, mas chupa bonito, papai. Que hoje eu vou à forra, meu irmão. Acabou. Acabou o sonho, só daqui 4 anos. Deixe, por favor, os teus comentários. Quero que você tripudie, que você palmeirense venha aqui. Só não vale xingar a mamãe. Já xingaram mamãe de 8 nomes feios diferentes aqui. Mamãe não tem nada a ver com isso. Eu peço que você, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreve nessa jossa que eu quero chegar nos 200 inscritos logo, tá bom? Um ótimo fim de semana pra vocês, que agora vamos ver Bayern e PSG.